Bom dia, boa tarde ou boa noite àqueles que vão estar assistindo hoje meu vídeo, tá? E hoje é o primeiro dia, né? Ou melhor, esse é o primeiro vídeo da série Escola Bíblica Dominical. Por que eu botei esse nome? Né? Não é bem uma escola bíblica, mas vamos botar Estudo Bíblico Dominical. A EBD nossa aqui pela internet. E não vai ser ao vivo, né? Infelizmente ainda não tenho alguns preparos no meu computador para poder passar uma informação ao vivo, né? Para a gente fazer esse estudo ao vivo, mas com o tempo a gente vai chegar lá, beleza? E hoje, como estreia, o primeiro tema vai ser a ceia, né? Aquele que o Messias fala, né? Pra gente compartilhar, pra gente, né, se alimentar dessa ceia, dessa janta, desse alimento, né? Que alimento é esse? Então a gente vai ler aqui sobre a ceia, né? A Santa Ceia. Então, esse texto vai estar no livro de João, né? No Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler o texto todo, vai demorar um pouquinho, vai ser um pouco longo esse vídeo, certo? E talvez vamos ter duas partes, né? Vamos ter 2 domingos de estudo, certo? Sobre João, né? A ceia de João e a ceia de Coríntios. Nós vamos fazer um estudo minucioso da palavra, né? Do texto, dos escritos, né? Não vou trazer nada além do entendimento das escrituras, não vou trazer algo que eu entendi, mas o que está escrito, né? Para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre a vontade do nosso Criador, do nosso Deus, né? Então vamos lá. João 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, ou seja, aquele tempo onde eles iam fazer a última ceia para poder vir a morte do nosso Salvador, para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Você pode perceber que eles estão falando de coisas físicas aqui, né? A maioria, tanto quanto os fariseus, quanto os discípulos que se tornaram apóstolos, eles sempre vêm com uma pergunta física e o Messias, nosso Salvador, ele vem dar uma resposta espiritual, né? Ele traz uma resposta espiritual para aquelas pessoas. Por que ele faz isso? Por que ele sempre faz isso? Porque a questão dele é vir trazer a coisa que é do Espírito, né? Paulo mesmo diz que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito e as coisas carnais discernidas pelas coisas carnais. Ou seja, aquele que não é do Espírito, aquele que não nasceu do Espírito, não nasceu de novo, não consegue entender as coisas espirituais. E aqueles que são carnais, ou seja, aqueles que vivem na matéria, aqueles que vivem pensando nas coisas da terra, né, dessa vida, não conseguem entender as coisas da vida vindoura, né, do mundo vindouro. Então as pessoas não conseguem compreender a mensagem do nosso Salvador, né? A não ser quando veio após, lá em Atos, né, desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, que eles começaram a compreender um pouco mais as coisas espirituais, certo? Então eles começaram a entender as coisas do Pai após a descida, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, certo? Sim, e o batismo vai ser um outro tema para um outro domingo, que vai ser muito interessante a gente falar sobre o batismo. Então, continuando aqui, né, eu parei no versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem?
mas dizia isto para experimentar. Olha bem o que eu disse. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães, certo? E 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Vamos dar uma pausa aqui no versículo 11, para eu poder explicar uma coisa. Muitas pessoas pegam esse texto para falar dos milagres do Salvador, né? Os milagres foram para cá, para essa vida, né? A vida terrena, essa vida que daqui a pouco vai morrer. O que o Messias sempre quis ensinar é uma coisa que não vai durar por pouco tempo. Independente se aquelas pessoas que se alimentaram do pão milagroso ao qual se multiplicou vivessem 200, 300, 400 anos, né? Vamos dizer assim como os primeiros, né? Como Adão, Noé, Matusalém, que viveu quase 1 milênio, né? Aquelas pessoas poderiam viver quase 1 milênio também, mas foi um milagre que iria durar pouco tempo, né? Ia ser um ensinamento de pouco tempo, né? Sendo que o que Jesus veio trazer para nós, o ensinamento que ele veio trazer, é para as coisas eternas, ou seja, para a vida eterna, para durar gerações e gerações sem que aquela pessoa pereça, sem que aquela pessoa morra, certo? Então, vamos continuar aqui sobre esse capítulo e vamos continuar aqui no versículo 12. Né? E quando... Só um instantinho aqui que eu passei, estou lendo aqui pela internet. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, eles recolheram os pães que haviam sobrados, né, e colocou em 12 cestos. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha que interessante, o nosso Salvador, né, eu parei aqui no versículo 15, o nosso Salvador, olha bem a posição e olha a ação que ele tomou. As pessoas que viram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né, começaram a achar ele como um profeta. Ele é mais do que um profeta, claro. E eles iam tomar Jesus para ser rei, mas rei daqui, desta terra, certo? Eles queriam fazer fama ao nosso Salvador. E ao próprio Salvador, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso líder, a nossa cabeça, ele mesmo não quis glória nenhuma daqui dessa vida. Tá entendendo? Olha que interessante. Quanta coisa a gente pode aprender em uma mensagem, em uma passagem escritural, sabe? Quantas coisas que a gente pode olhar e trazer para a nossa vida, certo? Ele não queria ter fama, não queria ter esse cargo, né? Olha só quantas pessoas hoje querem cargos, né? Principalmente dentro dos templos, né? Dentro das igrejas. Quantas pessoas querem ser um diácono, um pastor, quer estar ali na frente, se acham os tais, sendo que o verdadeiro e único pastor nosso, né, que é o nosso Salvador, ele não queria nada, ele não quer estar à frente de nada. Olha que interessante, eu vou ler de novo o versículo 15.
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, ou seja, retirá-lo, para fazerem rei, né, rei desta terra, rei desse mundo, rei desta vida, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, ele sumiu, fugiu, porque ele não queria isso. Porque ele sabe que as coisas desta terra não são para sempre. E as pessoas hoje buscam coisas terrenas. Hoje as pessoas buscam bênçãos. Hoje as pessoas buscam milagres nessa vida. As pessoas buscam cargos nessa vida, né? Logicamente que lá na próxima vida não terá cargos também, sabe? Mas o Messias não veio trazer cargo nenhum. Até então ele não queria nem cargo para ele, sabe? Ele queria trazer a palavra da salvação. Ele queria trazer a vida eterna às pessoas. Ele queria trazer o reino celestial para as pessoas. Então aí a gente começa a compreender mais a mensagem e a visão do nosso Salvador. E o apóstolo Paulo também diz para nós imitarmos o Salvador assim como ele imita, sabe? Ele diz assim, sedes meus imitadores assim como eu sou do Salvador. Ou seja, quando Paulo fala isso, muitas pessoas acham que devemos imitar Paulo. Então as pessoas criam lenços de bênção, né? As pessoas querem impor mãos aos outros achando que tem algum poder para dar, sendo que quem batiza como Espírito Santo não é o homem, não é a imposição de mão de algum cargo, né, de algum encarregado que vai trazer o batismo do Espírito Santo a você, que vai trazer cura, que vai trazer milagre, sabe? Quem diz que vai batizar com o Espírito Santo é o próprio Salvador, o próprio Messias. Então as pessoas buscam pessoas que tenham esse tipo de poder, sabe? Acham que são essas pessoas são escolhidas, né, do Pai, sabe? Então é um grande equívoco buscar as coisas terrenas, sabe? É um grande equívoco as pessoas buscarem. Nós estamos num tempo que não é necessário a gente buscar as coisas terrenas. Nós temos que buscar as coisas espirituais. Quando o Messias mesmo, eu dei uma pausa aqui só para terminar de explicar sobre essa atitude do Salvador. Quando o Messias entrou na casa de Marta e Maria, quem cuidou das coisas terrenas? Sabe? E quem cuidou das coisas espirituais? Quem que sentou para ouvir? E o que ele falou para aquela? Lembram? Por que esses textos não são mencionados mais dessa forma? Porque as pessoas pegam esses textos para falar das coisas terrenas dentro dos templos, dentro das igrejas. Por que a pregação do reino não é mais anunciada às pessoas, sabe? Que é você buscar o Criador, buscar o Messias, entendeu? Buscar fazer a vontade dele. Só buscar a ele, todos buscaram, mas poucos fizeram a vontade dele. Entende? Então cadê a vontade dele sendo pregada? Cadê a vontade dele sendo ensinada? Então vamos continuar aqui no versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse, eu sou, ou melhor, sou eu, não temais. Então eles de boa mente, ou seja, de boa consciência, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sozinhos. Vou parar no verso 22 só para explicar uma outra coisa. Como eu havia falado, tudo que o Messias faz, tudo que o Messias fala, tudo que acontece ao redor do nosso Salvador, né, de Jesus Cristo, são
entendimentos espirituais. A nova aliança, a aliança que o Eterno fez, que o Criador fez, tanto com o povo de Israel quanto os gentios, ao qual mudou a graça ao mundo, né? Elas são discernidas pelo Espírito, né? Elas são coisas espirituais, coisas celestiais. E olha que interessante, aqui fala sobre mar e fala sobre a tempestade que estava tendo, né? Em outros textos, fala que nesse momento havia uma tempestade, que o mar estava bravo, ao qual o Messias estava andando no mar. Então Pedro, né, ele andou sobre o mar, né? Lógico que nesse texto aqui não é o texto dos outros evangelhos, mas os outros evangelhos trazem alguns detalhes que alguns outros não têm, como o de João traz alguns detalhes que o de Lucas ou de Marcos não tem, ou de Mateus não tenha, e assim por diante, certo? Então, quando aconteceu isso, né, as pessoas vão pegar esses textos para falar das coisas físicas, das bênçãos físicas, como eu havia falado no início desse vídeo. Então é um perigo você pegar as coisas que trazem o ensinamento espiritual e trazer para as coisas carnais, porque vão te levar para um caminho que não tem absolutamente entendimento nenhum. Ou seja, não tem a mensagem verdadeira, é uma mensagem falsa, uma mensagem anátema, sabe? Trazer coisas carnais, coisas físicas. Quando eu falo carnais, não são coisas que o teu corpo necessita, mas são coisas que tua vida necessita. Por exemplo, você precisa de uma casa, você precisa de um trabalho, você precisa de dinheiro, você precisa... O Criador sabe dessas coisas, mas o que ele veio trazer não são essas coisas a você. São coisas do reino, coisas que duram para sempre, sabe? O próprio Messias fala: aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, se você ama mais as coisas desta terra, desse mundo que perece, sabe? Você se apegar às coisas que são importantes para esta terra, não é digno da outra terra, ou seja, da terra da vida eterna, certo? Então vamos continuar aqui. Verso 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca do Salvador. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, ou seja, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Olha que interessante esse texto, mas ninguém dá atenção. Quando o Messias falou que comeram do pão e se saciaram, então começaram a buscar o Salvador, né? Digo que me buscais, não pelos sinais, ou seja, não pelos milagres, não pelas coisas que ele fez aqui na terra, mas porque comeram do pão e vos saciaram. Que pão é esse? A pergunta é: que pão que devemos comer? Olha a ceia chegando. Olha o tema de hoje chegando ao ponto que eu queria que chegasse. A gente vai ter um compreendimento agora sobre a ceia muito pleno, muito lindo e maravilhoso. E as pessoas não conseguem compreender até hoje. Vamos lá. Na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, ou seja, não pelos sinais que eu fiz e vocês viram, mas porque comeram do pão e vos saciaram. É a mesma forma que ele chegou para a samaritana, a mulher samaritana, e disse: dá-me água para beber. Aí ela disse: como você chega a mim, né, sendo judeus, sendo que os samaritanos não podem chegar perto dos judeus, ou os judeus não chegam perto dos samaritanos, né? Acham que são excluídos da sociedade, vamos dizer assim, sendo que são eles israelitas também, certo? Então o Messias falou que ia dar água viva, né? Água viva não é aquela água do mar que fica andando e dando choque às pessoas. A água viva
é aquela água que sai diretamente da fonte, é aquela água que jorra diretamente da fonte, é chamada de água viva. Certo? O poço não tem água viva, mas a água que enche o poço vem da fonte. Então aquela água que vem diretamente da fonte para o poço é sim a água viva, certo? Então essa é a água viva que o Messias queria dar a essa mulher samaritana. Só que ela não conseguiu compreender, ela compreendeu as coisas físicas, da mesma forma que quem ler esse texto do 26 vai achar que são das coisas físicas, sabe? Porque ele está falando não do pão físico. Vocês vão compreender nesse texto. Mas compreendendo agora a parte da samaritana, ele falou que ele ia dar água viva para ela. Porque ele era a água viva que ia matar a sede dela. Era ele. Aí eu pergunto, por acaso ela ia colocar ele dentro de um jarro ou de uma cuia e tomar o Messias fisicamente? Ou ele está falando das coisas espirituais? Ele está falando das coisas espirituais. A água que ele traz é a mensagem da salvação, a água que purifica, é a palavra da salvação, a palavra que purifica o teu espírito. E assim também é a parte do pão. No momento que ele falou, mas porque comeste do pão e vos saciastes, é porque a mensagem que ele trouxe, que as pessoas se alimentaram, é exatamente a mensagem que vai dar vida, que vai dar energia para o seu espírito, sabe? É que vai fazer o seu espírito não sentir mais aquela fome, ou seja, não vai sentir mais aquela vontade de se alimentar das coisas celestiais, porque nós somos feitos pelo Espírito, porque éramos espirituais, certo? Na queda de Adão, nos tornamos seres físicos, entendem? Então vamos lá. Então o Messias ele fez uma analogia e esse texto todo ele vai fazer uma analogia das coisas físicas para explicar as coisas espirituais. Mas como eu havia falado, as pessoas não vão compreender, sabe? As pessoas não vão entender as coisas espirituais se elas não nascerem verdadeiramente do Espírito, ou seja, do entendimento do Pai, do entendimento das coisas do Pai, sabe? Das coisas celestiais. Então no momento que você ainda estiver sendo uma pessoa nascida somente da carne, você não vai conseguir compreender a mensagem da salvação, ou seja, a mensagem da iluminação do teu espírito, a mensagem da vida eterna, até que você nasça do Espírito, até que você compreenda as coisas do Espírito, até que você seja realmente introduzido, ou seja, batizado pelo Espírito, pelo entendimento do Pai. No momento que você começar a entender, vai clarear muito mais a sua mente, você vai compreender mais a vontade do Pai, o que o Pai quer para a sua vida, o que o Pai quer que você faça na sua vida terrena, entendeu? O que Ele quer, como Ele quer que você haja, certo? Então vamos continuar aqui o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha que interessante. Eu não estou pegando um texto isolado e explicando algo. Porque o que eu explico não é explicação que vem de mim, mas da própria palavra do Pai, a própria boca. E essa boca, quem era a boca do Pai aqui na terra? O próprio Messias. Não sou eu, não é o irmão que está do outro lado, não é Paulo, o apóstolo, não é Pedro, o apóstolo, certo? Não foram os profetas, certo? Os profetas vieram anunciando, vieram ensinando a nova aliança com as coisas físicas. Era a velha aliança, a antiga aliança era uma representação da nova aliança, era a sombra, sabe? Era a sombra das coisas vindouras, das coisas futuras. E as coisas futuras eram exatamente o caminho que o Messias veio trazer, sabe? O caminho da vida eterna, o caminho celestial. Então, quando ele fala, ó, por causa do pão que comeram e se saciou, né? Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciou. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Entendeu? A comida que ele está dando, o alimento que ele está dando é o seu corpo e o seu sangue. Que é lá no final
né, no tempo da Páscoa, que ele vai explicar: este é o corpo, né, que é dado entre vós, partilha e coma. Está falando do Messias, ele não está falando que é para a gente comer e beber daquele pão e nem daquele vinho, porque aquele pão e aquele vinho vai morrer, vai perecer. Você vai se alimentar hoje e amanhã você vai estar pondo aquele alimento para fora, entendeu? Você vai estar defecando aquele alimento. Então, como que algo que é do Espírito, que vai trazer vida eterna, que vai trazer comunhão com o Pai, vai perecer nessa terra? Entende? Quando se fala que devemos comer e beber do sangue do corpo do Salvador, não é das coisas, não é desse pão que é entregue à nossa mão para comer, não é desse suco de uva ou do vinho que é para nós bebermos, mas sim estar se alimentando dele, estar vivendo a vida do Messias. E o que ele fazia naqueles tempos? Qual era a mensagem dele? Este mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros assim como vos ameis. Aquele que ama o teu próximo e ama a Deus é verdadeiro, mas aquele que diz que ama a Deus e deixa de amar o teu próximo é mentiroso. Outra mensagem mais simples: leia o texto todo de 1 João, vocês vão entender. Leia o texto todo de 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro. Vocês vão compreender que a mensagem do Salvador, ou seja, o pão e o vinho, né, o corpo do Messias e o sangue do Messias, é exatamente praticar, fazer a prática do mandamento dele. Entende? Então vamos lá. Então ele continuou aqui. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí muitos vão vir falando que a gente tem que fazer a obra de Deus. Muitos pedem dinheiro falando que é para a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Por acaso eu preciso dar dinheiro para fazer a obra de Deus? Jesus mesmo responde aqui no verso 29. Disseram, que faremos para executarmos a obra de Deus? Temos que dar ofertas? Precisamos dar dízimos? Precisamos sacrificar algum animal? Certo? Precisamos tocar algum instrumento? Precisamos ir em algum lugar? Essa é a obra de Deus? O que precisamos fazer para executar esta obra de Deus? Então Jesus diz e responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, você quer fazer a obra de Deus? Creia no que o Messias disse, creia no que ele fez, creia no que ele ensinou. Essa é a obra de Deus. E qual é a boa obra? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não pague o mal com o mal. Está escrito lá em Romanos 13. Certo? Então aqui agora é a nossa ceia. Nós estamos ceando. Eu estou partilhando o pão que é o nosso Salvador a vocês. Entende? Então eu espero que vocês sejam alimentados e saciados com o pão celestial, que é o nosso Salvador. E como eu sei que ele é o pão celestial, então o verso 30 vai dizer assim em diante, olha: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Que operas você? Qual a sua ação? O que você veio fazer, né? Quais são os teus sinais? Essa era a pergunta que fizeram a ele. Então ele responde dessa maneira: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Entende? Olha as coisas físicas lá da antiga aliança representando as coisas espirituais da nova aliança. Porque o pão de Deus, ele não está falando do pão físico, não está falando do pão do deserto, ele está falando do pão que é ele. E não tem como a gente se alimentar do corpo físico dele, mas sim se alimentar do que ele deixou para nós, que são os ensinamentos, são as palavras que ele ensinou. Então vamos continuar aqui. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Certo? Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. As pessoas ainda tentavam compreender as coisas físicas. Olha como que as coisas são interessantes nesse momento. Ele ainda fala das coisas espirituais,
Mas os que são nascidos da carne ainda tentam compreender as coisas da carne, acham que ele está falando das coisas físicas, certo? Então Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, aquele que crê no que eu falo, aquele que crê no que eu faço, aquele que crê em mim não terá fome, sabe? Não é só crer no que ele fala ou no que você faz. Se você crer, você executa. Porque ele passou um ensinamento não para ficarmos na nossa mente e deixar guardado, certo? Ele passou um ensinamento para que a gente possa usufruir desse ensinamento dele. E o ensinamento dele foi cura da doença, foi um milagre de levantar e andar, foi o milagre de multiplicar os pães, foi o milagre de conseguir passar pela tempestade? Não. Dentro de todos esses milagres, a vontade do Salvador, o ensinamento do Salvador foi esse. Eu fiz isso por amor. Eu fiz isso por amor. Eu fiz isso por amor e eu fiz isso por amor. Ou seja, o ensinamento dele é: ajude aquele que está passando por necessidade, ajude aquele que estão precisando, certo? Então, esse é o ensinamento do Salvador. Então, vamos continuar aqui no verso 34 em diante. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí das coisas físicas. Então o Messias fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que a obra de Deus, a obra que devemos fazer de Deus, não é algo que façamos com o corpo, né? Que façamos com as mãos, né? Que façamos com a boca, não que façamos com os pés, não que façamos com nada que seja físico, mas com o nosso entendimento, que é crer naquele que o Pai enviou. Sabe? Crer na palavra, crer no verbo que desceu do céu, o verbo que se fez carne, certo? E a vontade do Pai que me enviou é esta. Vamos com calma, para vocês compreenderem. Porque eu desci do céu, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que crê, que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Porque os judeus, vou explicar uma coisa, os judeus eles queriam continuar com aquelas práticas físicas, eles queriam continuar com seus cargos, né, religiosos, sendo que os judeus estavam no lugar dos levitas naquela época. Se a gente estudar um pouco da história dos judeus naquele tempo, vai ver que o templo de Jerusalém foi entregue aos judeus, sendo que quem faz os serviços do tabernáculo que foi posto para o templo, ou seja, que cuidava da Arca da Aliança, eram os sumos sacerdotes da tribo de Levi. Então os judeus eles tomaram para si o local, eles tomaram para si a função, não o cargo, mas a função, né? Como o nosso organismo, cada membro do nosso organismo tem uma função, a mão de pegar, de tocar um violão, se você souber, de escrever e tudo mais. Então a nossa mão não tem cargo, assim como os levitas tinham a função de fazer o serviço, né, das coisas que o Pai deixou naquela época como físicas para representar espirituais. Então os judeus, após a tomada de Roma a Israel, foi um acordo entre os judeus e os romanos que tomaram a Israel naquele tempo, que deixaria o comando do templo nas mãos dos judeus. E os judeus não queriam perder aquilo.
Então, as coisas que eram físicas iam acabar. Então, os judeus começaram a se irritar. Os líderes religiosos daquela época, que eram os judeus, que eram os fariseus e os saduceus, eles começaram a se irritar com o ensinamento do Salvador. Porque o Salvador começava a trazer um ensinamento que iam retirar o cargo deles, iam retirar as coisas físicas, ia trazer só coisas espirituais. E os judeus começaram a achar que ele ia tomar o lugar, né? Ele ia tomar o lugar deles, certo? Então vamos continuar aqui no versículo aqui que eu parei aqui, que é o 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizei, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, aquele que começou a compreender as coisas do Espírito através pelo próprio Pai, vai até o Messias, vai até o ensinamento dele, começa a compreender a vontade começa a compreender a vontade não, começa a compreender o ensinamento do Messias, sabe? Do nosso Salvador. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Ou seja, o Messias está falando dele. Entendeu? A ceia que devemos ceiar, o pão que devemos comer, não é esse pão do mercado que nos dá, mas sim o próprio Messias. Entende? As coisas, como eu havia falado, as coisas físicas representavam o Messias. Entendeu? E quando o Messias veio, as coisas físicas se acabaram para compreender as coisas espirituais agora. Eu sou o pão que desceu, vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, ou seja, pela morte, através da morte dele. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pôde dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então as pessoas ainda continuam compreendendo as coisas físicas. As pessoas ainda não nasceram do Espírito. Tem muita gente que se diz que é batizado pelo Espírito Santo, mas não consegue compreender o que é do Espírito. Acham que nasceu do Espírito, mas não nasceu do Espírito. Sabe? Porque não consegue compreender que a carne e o sangue do Salvador é o Salvador, não é o pão e o sangue, ou seja, não é a carne e o sangue que dão hoje em dia pra gente. Aquilo é físico e aquilo se acaba em poucas horas, sabe? Aquilo ali não vai fazer efeito, surtir efeito em nenhum em sua vida. O que vai surtir efeito na sua vida é quando você realmente, verdadeiramente se alimentar do Messias, se alimentar do ensinamento dele. Quem comer, né? Então ele diz assim, ó: na verdade vos digo, quem comer da carne e beber do sangue, não tereis vida em vós mesmos, né? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Eu vou perguntar, eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês acham que vocês comendo o pão e o vinho que dão todo certo dia, nos templos, nas igrejas, vai fazer você ter vida eterna? Seja sincero. Você acha que esse pão que é repartido entre vocês, que é um pão fazendo um ritual, que o próprio Messias não pediu, mas ele ensinou que é ele o pão, ele é o pão, sabe? O sangue é dele. Quando você compreende a mensagem da cruz, ou seja, a morte do Messias, e aí eu pergunto, vocês, sinceramente, vocês acham que aquele pão é a carne do Messias?
Vocês podem falar, representa, mas tudo que representa era da antiga aliança. No momento que o Messias veio, aquela antiga aliança se fez verdadeira, porque aquilo tudo era só sombra, entende? Aquilo era só sombra, representando o Messias, o nosso Salvador. E hoje devemos comer verdadeiramente dele, não o outro pão, mas dele, entendeu? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, ou seja, minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, ele está falando das coisas espirituais. O que ele fez por nós é que devemos continuar fazendo pelos outros. Amar. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Essa é a mensagem, essa é a ceia que você deve comer não só um domingo por mês, ou 2 domingos, ou numa terça, uma quarta, uma quinta, mas todo santo dia. Entendeu? Vocês têm que fazer isso diariamente, se alimentar dele. Nós devemos, né, nos alimentar dele a cada dia, ou seja, praticar, aprender a cada vez mais aquilo que ele nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a mensagem. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram, ou seja, comeram o pão físico. Ele não queria falar pão físico para que ficasse muito simples das pessoas compreenderem. Porque aí as pessoas não iam nascer do Espírito. Entende? Se ele falasse, vocês comem do pão físico, eu sou o pão espiritual. No momento que fosse assim, se fosse dessa maneira, com certeza as pessoas iam ficar muito mais satisfeitas, vamos dizer assim, em receber aquilo, não iam compreender as coisas espirituais. Sendo que ele mesmo fala, procureis e achareis. E por diante, né? Bate a porta e será aberta. Ou seja, busque o Pai enquanto se pode achar. Essa é a mensagem que ele quer trazer quando ele não fala das coisas espirituais claramente. Entende? Ele quer que as pessoas tenham uma compreensão espiritual. Ele quer que a pessoa nasça de novo espiritualmente. Porque nós morremos espiritualmente no momento que Adão caiu. Então, se eu e você devemos nascer do Espírito, temos que buscar as coisas, ou seja, o entendimento do Espírito. Então, quando a gente consegue compreender que ele fala assim, os vossos pais comeram, né, do maná que desceu do céu e morreram, certo? Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, o pão que desceu no céu não é o caso dos seus pais que comeram o pão físico. Mas as pessoas ainda insistem em fazer a refeição do pão físico, falando que é o corpo do Messias. Não, o corpo do Messias é o ensinamento dele. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Olha como que a compreensão das coisas espirituais que ele quer é exatamente o que eu acabei de falar. Ele fala, como vocês podem compreender, se escandalizar de comer e se alimentar? Os discípulos já estavam achando que teria que comer realmente do corpo dele e não das coisas espirituais. Eles estavam entendendo que era para comer o próprio corpo do Salvador, mas não. Sabe? O Espírito é o que vivifica. Se ele está falando que o corpo dele e o sangue dele é o que vai dar a vida eterna,
olha a chave para matar a charada. Se ele fala assim, ó, o meu corpo, minha carne e meu sangue é que dão a vida eterna, e no momento seguinte ele fala que é o Espírito dele que vivifica, então quer dizer, é o Espírito, o entendimento das coisas que ele fala, o entendimento do ensinamento. As palavras que eu digo são espírito e vida, ou seja, é a palavra dele que devemos nos alimentar, entendeu? A palavra dele é que nos alimenta. A palavra dele, a palavra saiu da boca somente do Salvador, não é a palavra do seu pastor, não é a palavra do diácono, não é a palavra de apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Judas, Tomé, Timóteo e tantos outros. Mas é a palavra da própria boca do Salvador é que vivifica. Ou seja, a palavra é o pão que dá a vida eterna. É isso que ele quis ensinar a nós. E nós estamos cismando em comer a ceia todo domingo. O primeiro, segundo, terceiro, quarto. E nós não fazemos a vontade. Nós pegamos o ensinamento da palavra dele e praticamos, botamos a nossa vida. Então esse pão que nós comemos, simplesmente nós vamos jogar fora nós vamos expelir do corpo. Entende? E na verdade nós não vamos praticar ainda, vamos ser débeis mentais em relação à vontade do Pai. Nós vamos estar neutralizados, com a mente cauterizadas, cada vez mais se não entendermos que a vontade do Pai e a ceia, o pão, é o Messias, é a palavra que sai dele. Novamente vou repetir, verso 63, o Espírito é o que vivifica e a carne que para nada tem proveito, ou seja, as coisas físicas não tem proveito nenhum. Se você ainda está comendo algo que estão te dando como pão, ou seja, a carne do Salvador, o sangue do Salvador, é melhor parar nesse momento. É melhor parar nesse momento, compreender as coisas espirituais e praticar todo santo dia, dentro de casa, fora de casa, na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer lugar. É o momento da gente compreender, é o momento da gente despertar desse sono de 2000 anos, ou melhor, de 1500 anos, que após a criação do sistema veio trazendo aí o entendimento errado das coisas do Pai. É o momento da gente compreender agora a vontade do nosso Salvador. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, come do pão e do vinho, beba do vinho, beba do sangue, que dá a vida eterna. E ele fala, no verso 63, repito, o Espírito é o que vivifica, ou seja, é o que dá vida. A carne nada tem proveito. As palavras que eu digo são Espírito e vida, não vida para essa vida infernal, essa vida destruidora, essa vida que você está feliz hoje e o momento você está triste. O Pai não quer vida para essa vida. Entende? O Pai quer te dar vida para a vida eterna, para o reino celestial. Então é o momento de você pensar, raciocinar o que você quer realmente da sua vida. Você quer continuar vivendo nessa vida? Quer amar essa vida? Vá e ame esta vida. Vá e pratique as coisas físicas achando que é a vontade do Pai. Mas saiba de uma coisa, aquele que ama a sua vida mais do que o nosso Salvador não é digno dele. Essa é a mensagem, essa é o pão. Que assim seja.